Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje sobre as contradições de Rui Tavares, um dos porta-vozes do Chega. Olá, Alberto. Do Livre. Olá, Alberto. Chega a ter piada. Olá, Vanessa, tudo bem? É sobretudo, também sobre o Chega que o Rui Tavares falou. Houve um congresso do Livre e o Rui Tavares foi... Eu peço desculpa, fui um bocado apanhado desprevenido, que nem ouvi o genérico de Ideias Feitas, portanto, caí aqui um bocado de... Mas não há problema. Houve um congresso do Livre, o Dr. Rui Tavares disse umas coisas, entre essas coisas que disse, criticou os cabeças de lista, tanto do Chega como da AD. No caso do cabeça de lista do Chega, criticou por ser putinista e por ser antissemita. No caso do candidato da AD, criticou, no caso era o Sebastião Bugalho, no outro caso era o António Tangero Correia, criticou o Sebastião Bugalho por ter dito que a União Europeia era a maior inimiga da Europa. Ora bem, uma coisa cada vez. Em relação a esta parte do Sebastião Bugalho, é verdade, eu vi o vídeo em que ele aqui há uns anos, há meia dúzia de anos, acho eu, disse numa entrevista que a União Europeia era a maior inimiga da Europa. No caso do senhor embaixador António Tangero Correia ser putinista, não sei, sinceramente. Pesquisei, viu a criticar o Putin, viu também criticar algumas posições do Zelensky e da Ucrânia. Não percebi exatamente qual era o ponto de vista dele, não me pareceu que pudesse ser classificado exatamente como um putinista, mas isso não é muito relevante para o que vou dizer a seguir. Quanto a ser antissemita, também não faço ideia se o senhor é antissemita, ele negou veementemente que o fosse. Agora, disse coisas, reproduziu propaganda antissemita e como eventualmente válida, isso ele reproduziu. É verdade, sobretudo na entrevista à Rádio Observador na semana passada. Estou a falar do cabeça de lista do Chega. Portanto, o Dr. Rui Tavares, em princípio, teria toda a legitimidade para fazer estas acusações. Boa parte da legitimidade. Sucede que não tem legitimidade absolutamente nenhuma, porque o Dr. Rui Tavares é, que eu saiba, é o coordenador, o chefe, o líder, o companheiro espiritual, o guru, não sei o quê, do Livre, é a mesma pessoa, que eu saiba, insisto, que está disposto, ser disposto é pouco, está ansioso por fazer um governo das esquerdas, por unir as esquerdas. Ele tem falado nisso recorrentemente, antes das eleições de 10 de março, durante as eleições, durante o 10 de março, depois do 10 de março e até agora neste Congresso. Ele está sempre a falar na união das esquerdas, para essas esquerdas tomarem o poder que, no entender dele, é das esquerdas por direito, divino ou não. Sucede que estas esquerdas, já nem vou falar da ala mais esquerda do PS, mas claramente o PCP e o Bloco de Esquerda são partidos putinistas. O Bloco disfarça mal, o PCP não disfarça de todo. O PCP assume que é um partido pró-russo, pró-Putin, é a favor da invasão, da Rússia ter invadido, da invasão da Ucrânia pela Rússia, não tem nenhum escrúpulo em assumir isto e nisso gabe-lhe a coerência. O caso do Bloco, o Bloco disfarça mais, mas percebe-se a ideia do Bloco em relação ao assunto. Em relação ao antissemitismo, também nem o PCP nem o Bloco se dizem antissemitas. Agora, reproduzem propaganda antissemita, com muito mais alcance, com muito mais intensidade, com muito mais frequência do que o cabeça de lista do Chega. Isto em relação aos partidos, em relação à questão do que disse o cabeça de lista do Chega e que o Dr. Rui Tavares criticou veementemente. Em relação ao que disse o Sebastião Bugalho e que o Dr. Rui Tavares também criticou, que a União Europeia era a maior inimiga da Europa e tal, o PCP e o Bloco também são partidos que se saiba contra a União Europeia, são a favor de que se rasgue os tratados, a maioria dos tratados europeus, são a favor da saída de Portugal da zona euro. Portanto, não se percebe como é que o Dr. Rui Tavares vive, ou seja, ele vive de uma forma esquizofrénica. Num dia ou durante a manhã do mesmo dia ele defende a Europa, ele é anti-Putin, ele defende o direito de Israel a existir e é profundamente avesso ao antissemitismo, mas no mesmo dia à tarde está, repito, não disposto, está eufórico, está ansioso, está mortinho por fazer uniões com partidos que
defendem exatamente o contrário daquilo que ele critica, defendem exatamente o mesmo daquilo que ele critica nos adversários à direita. Portanto, não percebo como é que o Dr. Rui Tavares concilia na cabecinha dele isto já são mais contradições, quer dizer, são opostos, são rigorosos opostos, e que na cabeça dele, de alguma maneira, aquilo deve fazer sentido. Agora, fora da cabeça dele, não fazem sentido nenhum. E essa falta de sentido só não é mais perceptível cá fora, porque o Dr. Rui Tavares, não sei bem porquê, goza de uma espécie de impunidade que o torna alheio ao escrutínio, quer dizer, que não há escrutínio. Não há escrutínio dos mídia, até do resto, de boa parte da classe política, sobre aquilo, em relação àquilo que o Dr. Rui Tavares diz, costuma e pelos vistos pensa. Ele diz coisas absolutamente extravagantes, muito mais extravagantes até do que a grande maioria dos líderes, incluindo até dos partidos de esquerda, diz coisas extraordinárias, mas que vindas dele passam por platitudes, por verdades serenas, por consensos universais, não sei porquê, e quando ele cai nestas contradições, ao mesmo tempo, ele também, ao dizer estas coisas, e estas coisas serem tão flagrantemente e tão facilmente desmontáveis, também não sei bem em que conta ele tem o eleitorado dele, ou o potencial eleitorado dele. Não me parece ter em grande conta, não parece que ele ache que o seu eleitorado é particularmente exigente, já não estou a falar dos mídias, do resto da classe política. Ele pelos vistos, está convencido, e se calhar tem toda a razão, que o seu eleitorado engole tudo o que ele disser. Mesmo que aquilo que ele diga de manhã seja o contrário do que aquilo que ele diz à tarde. Portanto, isso já é um problema do eleitorado do Dr. Rui Tavares. Também será um problema, eventualmente, do Dr. Rui Tavares. Não é um problema nosso. Eu, pelo menos, não faço por não levar o Dr. Rui Tavares a sério, porque é impossível levar a sério uma pessoa que tem estas posições e estas contradições e estes opostos a habitarem lá dentro do mesmo crânio. Portanto, não sei de que modo os eleitores do Chega, quem votou no Chega, não se sente enganado, não se sente confundido, será a palavra indicada, não se sente confundido perante estas posições. Mas pronto, pelos vistos não se sentem. Confundido fica um bocado eu, perante a existência de tamanhas sumidades na nossa política que não são alvo do escrutínio que devíamos ser. E para o Alberto Gonçalves, o Rui Tavares do Livre está a fazer-nos de parvos. Alberto, o título que escolheste para o Ideias Feitas, Rui Tavares quer fazer-nos de parvo, não quer? É este o título da crónica de hoje. Amanhã há mais, por volta das 6h30. Obrigada, Alberto. Até amanhã. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Nos 200 anos da Vista Alegre, invista numa história de sucesso. Subscreva Obrigações Vista Alegre 2029. Contacte o seu banco entre 2 e 15 de maio de 2024 e ganhe 5,30% ao ano. Subscrição mínima 2.500 euros. Não dispensa a consulta do prospecto em investidores.vistalegre.com e em cmvm.pt, cuja aprovação pela CMVM não representa um aval às Obrigações Vista Alegre 2029. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito da Vista Alegre e ao regime fiscal em vigor. Solicita a simulação da rentabilidade líquida após impostos, comissões e outros encargos. A energia tem impacto direto nas nossas vidas. A pensar nisso, o Observador desenvolveu, em parceria com a Galp, o projeto Energia Construir o Amanhã, para descodificar o setor da energia. Podcast, explicadores, dicas de poupança para empresas e consumidores e muito mais em observador.pt. Quando não interessa aos donos disto tudo, talvez interesse a isto tudo. E está tudo dito. Observador. Sem interesses, muito interessante.